Aqui eu volto aqui para a última pergunta do André, mas pegando uma pergunta aqui da Ana, né? Você acha que o Previno Brasil desestruturou as equipes multiprofissionais e, consequentemente, a possibilidade de implantação e oferta das PIX no município? Pergunta bem, né, o dedinho na ferida. E eu acho que sim, né? Na verdade, eu tenho certeza, né, disso pelos relatos, né, que a gente tem de profissionais de saúde, de secretários, né? A gente vai estar vendo um desmanche de muitas equipes multiprofissionais, porque o pagamento não está direcionado para as equipes, né, para essas equipes ampliadas, né? E aí você tem uma coisa chamada inflação, né? E você tem uma coisa chamada inflação na área da saúde. Não sei se todo mundo sabe, mas normalmente na área da saúde a inflação tem sido maior do que a inflação normal. Né? Isso por vários motivos. Por exemplo, quando eu tenho um aumento do preço dos medicamentos, né, acima da inflação, né, normal, né, eu faço com que essa inflação aumente. Se eu tenho um aumento no custo dos planos de saúde, por exemplo, no custo dos profissionais, né, em equipamentos, insumos, né, importantes, né, tudo isso faz com que o preço, né, para se pagar a mesma coisa aumente em relação ao ano anterior. E isso tem acontecido sempre maior do que a inflação. O que, que isso causa? Né? Se o município ele não recebe, e aí no famigerado teto de gastos, né, que foi votado, né, pelo nosso Congresso Nacional, você não pode aumentar os custos além da inflação. Né? Tá, mas se eu já sei que essa inflação na área da saúde ela aumenta maior do que a inflação, isso significa que todo ano eu posso aumentar o recurso para pagar, isso se eu fizer isso, né? Mas eu posso aumentar até o teto da inflação e depois eu não posso mais. Mas eu já sei que isso não vai cobrir a conta, né? Porque vai ter a inflação na área da saúde tem sido maior, né? Então, todo ano eu vou ter um aumento nesse custo para manter a mesma estrutura, né? Quando os municípios começam a ser pressionados por esse aumento de custo, ele começa a cortar naquilo que ele, né, acredita ser menos essencial, né? E nesse sentido, por exemplo, para a população também muitas vezes, se ele corta o nutricionista, o fisioterapeuta, né, o educador físico, né, o assistente social, vai fazer falta, muita. Para algumas pessoas é extremamente importante, né? Você tem uma pessoa com uma doença renal crônica, por exemplo, que deixa de ter o seu acompanhamento nutricional, pode ser gravíssimo, pode inclusive, né, ter consequências muito graves, né? Mas, né, o que, que os secretários vai fazer? Ele vai dar uma importância maior à equipe mínima, manter aquela equipe mínima, né, de médico, enfermeiro, por exemplo, a equipes multiprofissionais. Então, os NASFs, sim, né, tem tido relatos de estarem, né, se desfazendo, né, acabando com certos NASFs por causa dessa pressão, né, do aumento de custos. Então, assim, isso foi falado, inclusive, na época, né? O secretário, inclusive, não gostava do NASF, isso ele colocava abertamente diversos eventos que ele ia, né? Antes, inclusive, de ser secretário, né? Dizia que as equipes multiprofissionais não tinham evidência. Então, esse movimento de financiamento, né? Tinha uma lógica de não pagar por equipe, né? Mas o modelo que foi montado, né, desprivilegia de você ter uma equipe ampliada, por exemplo, né? E aí você passa a ter, mais uma vez, uma visão reducionista da área da saúde, né, onde esses outros profissionais faziam essa ampliação. E isso tem um impacto, né, direto, né, nas práticas integrativas, né? Então hoje, né, os profissionais, né, como eu citei, né, fisioterapeutas, nutricionistas, educador físico, né, psicólogos, eles trabalham muito com práticas integrativas no território, né, e você perder essas vagas, esse campo de trabalho, de atuação desses profissionais, com certeza prejudicam muito, né?